Nos nossos devocionais, nós temos nos voltado agora em janeiro para pensar um pouquinho sobre trabalho e descanso. Então, semana passada nós já tivemos um devocional nesse sentido, e hoje nós também vamos falar um pouco disso, e aí com uma ênfase no descanso versus preguiça. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 6. Provérbios 6, 9 e 11. Vamos fazer uma reflexão breve em Provérbios capítulo 6, versos 9 e 11. Mas vamos ler desde o versículo 6, na verdade. Provérbios 6, vamos ler a partir do versículo 6. Dentro dessa dinâmica de pensar um pouco sobre trabalho e descanso, a preguiça, é pertinente pensar um pouquinho sobre isso. E o que o Senhor fala na sua palavra a respeito? Bom, aqui em Provérbios 6, verso 6, nós temos alguns indícios. Diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então nós vimos semana passada um pouquinho sobre essa relação entre trabalho e descanso, reconhecendo que ambos são instituídos por Deus, e aí já tirando aquela ideia, né, que trabalho é uma punição, né? Não, desde antes da queda, o trabalho faz parte dos planos de Deus para a humanidade, e isso glorifica o nome dele. E então, tanto o trabalho quanto o descanso, eles são instituídos por Deus, e não devem ser encarados como um fim em si mesmo. Esse período de férias não é só para você se deleitar, tem um propósito, um deleite que glorifique e exalte ao Senhor. E hoje, então, eu desejo aprofundar esse tema aqui um pouquinho, ao abordar essa diferença entre descanso e preguiça, ou a relação que há, né? Não necessariamente uma diferença. É claro que a gente sabe que descansar é essencial, não é uma escolha para nós. A gente vive aí também numa sociedade onde parece que, com essa coisa do home office também, o povo meio que perdeu as estribeiras nisso, né? Ou tanto por um lado, por trabalhar demais, além da conta agora, ou tanto por outro, por acabar, né, no horário de trabalho, estar fazendo outras coisas quando deveria estar trabalhando, por estar em casa. Bom, o próprio Deus, ao criar o mundo, ele estabeleceu um dia de descanso, como nós vimos. Jesus, durante o seu ministério, ele fazia o quê? Aquele ministério intenso. Ele retirava um tempo, ele se retirava para repousar, para orar, né? Então, ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e descansai um pouco. Pois havia muitos que iam e vinham e não tinham nem tempo, nem para comer, eles tinham tempo. Mateus 6,31, né? Então, Jesus ali convoca a galera: vamos descansar aqui. O descanso adequado, ele vai renovar as nossas forças, ele vai melhorar a nossa produtividade, ele irá permitir que a gente venha cumprir com os nossos propósitos com excelência. Então, claro que existe uma linha fina aí entre o descanso que glorifica a Deus e a preguiça que nos afasta dele. E aí a ideia é pensar um pouquinho sobre isso. A preguiça, ela é caracterizada pela negligência das nossas responsabilidades e pela falta de disposição para agir. O livro de Provérbios, ele adverte repetidamente sobre as suas consequências. E basicamente, preguiça em Provérbios resulta em pobreza, fracasso e destruição. Pobreza, fracasso e destruição. Provérbios 10:4, a mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Provérbios 13:4,
O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não ara por causa do inverno, pelo que na cega mendigará e nada receberá. Então, enquanto o descanso, ele nos fortalece, a preguiça, ela nos enfraquece. O preguiçoso, ele vive sonhando com um futuro promissor, mas ele se recusa a dar passos concretos para alcançá-los. Vive sonhando com logo ali, mas não está disposto a trabalhar, a agir. Então, algumas características dessa preguiça: falta de organização e procrastinação. O preguiçoso sempre tem uma desculpa para não agir. Ele adia suas tarefas indefinidamente, esperando aí um momento ideal que nunca chega. Então diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Provérbios 26, 13 e 14. Há sempre uma desculpa para não cumprir com as suas responsabilidades. Uma outra característica, um apego excessivo ao conforto. E aqui em Provérbios 6, versículo 9, vai mencionar o desejo do preguiçoso de permanecer deitado. Até quando ficarás deitado? E aqui um estilo de vida representado, um estilo de vida baseado num conforto imediato, sem disposição para enfrentar desafios. Então, uma coisa vai levando a outra. Essa postura de vida preguiçosa, é claro que o descanso vai levar você a parar mesmo, parar para descansar, né, fazer algo que você gosta, mas um estilo de vida onde você dá nome de descanso para aquilo que é preguiça, é isso que a gente precisa se alertar e acordar, né? Então, sonhos sem esforço. Muitos desejam aí o sucesso financeiro ou realização pessoal sem estarem dispostos a pagar o preço do esforço e da disciplina. Ontem mesmo a gente estava falando sobre isso, né? Quando eu fiz a faculdade de jornalismo, era difícil, era longe de onde eu morava efetivamente. Eu trabalhava o dia inteiro, depois eu caminhava 20 minutos para economizar uma passagem, entrava num Trenzurb, que é tipo o metrô lá de Porto Alegre, dava lá os seus 40 e poucos minutos, pegava um outro ônibus para chegar na faculdade, chegava então no horário da faculdade, que acabava às 10h15, aí eu fazia tudo de volta, para chegar em casa por volta de meia-noite, meia-noite e 15, se eu não perdesse o ônibus, para então no outro dia acordar às 6 horas da manhã, para pegar o ônibus das 7 para chegar no trabalho às 8, e aí fazer de novo, tudo de novo. Aí hoje, parece que os jovens vivem uma outra dinâmica de vida, né? Então diante de qualquer coisinha ainda querem ter uma recompensa ainda, né? Pelo seu grande sacrifício de ter sido levado pelo pai de carro até a UNB e choveu e ele molhou o pé e ficou a aula. É uma dinâmica que parece que começa a se inverter, né? Nós precisamos, a vida pressupõe esforço, pressupõe dedicação, pressupõe diligência. Então, assim, aí tu olha mais um pouquinho, tem uns camaradas que não saem da casa dos pais, 30, 40 anos na cara, o quanto de falta de postura, de diligência, o quanto de preguiça também não está impregnado. É claro que existem realidades, né, mas eu diria que nós temos que exortar os nossos jovens, os nossos filhos, treinando já, ensinando já a uma postura de hombridade, né? E as nossas meninas a uma postura de firmeza também, no cuidado para com a vida também, né? Então, sonhos, mas sem esforço. E aí, essa geração sofre com isso. As redes sociais também aí vendem a ilusão de uma riqueza rápida, mas a realidade bíblica é que a diligência é o caminho para a prosperidade. Então, em todo o trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Provérbios 14, 23. Qual que é o caminho, então, para a superação da preguiça? Bom, abandonar a preguiça
requer uma decisão firme e aplicação de princípios bíblicos práticos. E aqui, em Provérbios 6, no texto que nós lemos, ele nos convida a olhar para a formiga, né? Vai olhar observe a formiga. A formiga, ela não precisa de supervisão para trabalhar, ela cumpre com o seu propósito, ela trabalha, né? Ela entende a sua missão e ela age com diligência. Então somos chamados a ter essa postura na vida, ao organizarmos a nossa vida, os planos para 2025, olhando com a formiga. Próxima vez que você olhar para uma formiga, lembre, o Senhor te chama a uma vida de diligência, de trabalho, de sacrifício, e isso de forma constante. Então, devemos aprender com esse exemplo e desenvolver disciplina e responsabilidade. E aí começa na criação dos nossos filhos. E eu diria, especialmente os meninos, nós temos que entender que eles precisam de disciplina e de responsabilidade. É claro que as nossas meninas também, mas os meninos, eu diria que a firmeza com eles, a educação com eles, precisa levar isso a sério. A gente tem que parar com essa ideia de que, o menino é assim mesmo. E aí as meninas estão ali, com as notas boas, diligente, não sei mais o que. As consequências para o futuro são desastrosas. Mulheres que, graças a Deus, passam nos concursos, estão bem direcionadas, e homens que não. E aí isso traz. Como é que esse camarada convida alguém para casar e fala, vem cá que eu vou cuidar de ti. É uma bola de neve, começa quando? Começa aqui com o Caio aqui já, ó. Vamos lá, menino. Quais são as responsabilidades? Como é que a gente... Tudo isso, né? Parar de passar a mão na cabeça dos nossos meninos e educá-los para se tornarem homens diligentes, não preguiçosos, entendendo o porquê que devem fazer o que devem fazer. Então, mas para todos nós, devemos observar a formiga, disciplina e responsabilidade. Rejeitar a murmuração, muitos justificam a sua falta de ação com desculpas baseadas em experiências passadas ou dificuldades pessoais. No entanto, Deus nos chama para olhar para frente e agir com fé. Aí até Filipenses 3, 13 e 14, Paulo vai falar ali, né? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Um pouco de parar de dar desculpas por causa das debilidades das nossas, que no fim das contas às vezes é pura preguiça, fruto das nossas más escolhas. Então parar de dar desculpas e parar de murmurar, eu diria que é um bom antídoto para superar a nossa estagnação ligada à preguiça. E tenha um plano de ação, defina metas claras para a sua vida. Pergunte-se aí quais são, então, os meus objetivos para esse ano, onde eu quero estar daqui 3 anos, daqui 5 anos, como é que você se enxerga daqui 3 anos, como é que você se enxerga daqui 5 anos, em cada uma das áreas da sua vida, e aí o que você deve fazer hoje, baseado nos princípios bíblicos, para que esses planos se tornem uma realidade. Então, requer ação da nossa parte, requer diligência, requer planejamento da nossa parte. É claro que é o Senhor que confirma os planos, é Ele que é o dono da nossa vida, mas Ele nos chama a ter uma vida de diligência, de trabalho, de organização, baseado nos princípios dEle. As coisas não irão cair do céu, nós vamos ter que trabalhar mesmo, parar de murmurar, ter um plano, observa a formiga. Então sair do ciclo de inércia, quando a gente vai olhando a procrastinação, as coisas que não aconteceram porque a gente sabe que nós não persistimos, que a gente não foi ali, começou, deu certo e cá estamos de novo do mesmo jeito, ou pior do que estávamos antes de termos começado a tal da empreitada, né? E é desestimulante, é triste. E o que a gente tem que fazer? Ficar murmurando, reclamando? Não, nós temos que nos arrependermos dessa falta de disciplina, porque o Espírito que habita em nós, Ele nos dá do próprio domínio próprio para obedecermos ao Senhor, para vencermos esses desafios. Então requer sim um arrependimento da nossa estagnação. Então claro, cada um precisa olhar para si mesmo e verificar se as coisas não estão acontecendo porque não é porque é plano de Deus, né? Mas em virtude da sua culpa, mas em virtude da sua falta de diligência, de compromisso. Né? Então, claro, porque você pode ser diligente, organizado e tudo, e não passar no vestibular.
né? Mas você fez toda essa parte e não passou, tudo bem, mas certifique-se de que você não passou, porque esta é a vontade soberana de Deus sobre a sua vida, e não porque você não estudou, não porque você foi um preguiçoso, lambendo as suas próprias feridas, dando desculpa porque o teu pai, porque a tua família, porque a tua unha encravada. São desafios, porque todos nós somos muito benevolentes com nós mesmos, com a gente. Não, mas tem que ver que nós somos assim. Para o outro a gente já fala, preguiçoso, miserável, mas eu não, tu não sabe, eu estou emocionalmente frágil nesse semestre, sabe como é que é? Estou lembrando da minha avó que morreu em 1998. A gente pode lembrar e pode sofrer, mas a gente continuar dando desculpas em virtude da nossa história é um problema que todos nós passamos. Então é possível, com a ajuda de Deus e o comprometimento pessoal, sair desse ciclo de inércia. Como servos do Senhor, então nós somos chamados a ser produtivos e diligentes, e que possamos então, a partir de hoje, abandonar a preguiça e abraçar uma vida de propósito, de trabalho e de descanso equilibrado, tudo para a glória do nosso Deus. Senhor, obrigado pela tua fidelidade, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes empurramos a vida com a barriga e deixamos de te obedecer, de ser diligentes naquilo que o Senhor tem nos dado. Que possamos ser achados por ti em fidelidade, aquilo que o Senhor nos entregou, que possamos te devolver 5 vezes mais, para a honra e para a glória do teu nome. Mas nós somos fracos, somos falhos, somos preguiçosos, somos indisciplinados e clamamos para que possamos imitar a conduta de Cristo, até no seu próprio ministério, que cansado cumpriu com o propósito. Que possamos ser assim, Pai, diligentes, sabedores do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, e então encontrar descanso e renovo em Ti, na certeza de que o nosso trabalho não é em vão. Então, Deus, toda honra e glória seja dada ao Senhor, e nos ajude, Deus, a prosperarmos de uma maneira que Te glorifica em tudo que vamos fazer. Então, não seja a nossa preguiça o causador da nossa inércia. Então, por favor, Deus, tenha misericórdia. E assim oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós temos um cafezinho